Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho, vamos fazer mais um vídeo de finanças aqui para nós. Você sabia que você não precisa investir em bolsa de valores, você não precisa pagar imposto de renda se você alienar ações mensalmente até R$ 20.000. Todo mundo que investe em ações deve saber disso, isso é um grande benefício, não é? O que acontece quando você junta dinheiro por muito tempo, você vai acumulando um estoque de imposto, acumulando um ganho em que esses R$ 20.000 talvez não façam tanta diferença. Tá, vai que você chega, passou 10, 15, 20 anos acumulando dinheiro e precisa usar ou para mudar de apartamento, ou porque apareceu uma outra oportunidade espetacular de investimento que você precisa usar, então você precisa vender 100 mil, 200 mil, 500 mil de uma tacada só. Isso vai dar, se você passou 10, 15, 20 anos investindo, amigo, isso vai dar uma fortuna de imposto que você não quer. E às vezes você pode ter uma emergência familiar e precisar retirar 100, 200 mil reais, você nem vai pensar nisso, vai pagar o imposto e dane-se, né? Nesses casos específicos, você não tem jeito, vai ter que oferecer a tributação à Receita. Será? Se você tivesse lido o meu livro, O Mercado de Ações em 25 episódios, e seguido o que eu ensinei ali, muito provavelmente ao longo desses anos todos você não acumulou estoque de imposto nenhum. Então eu vou fazer um vídeo agora sobre como você, com ações simples, de risco baixo e custo muito baixo, você consegue levar uma carteira de ações por 10, 15, 20 anos sem acumular imposto nenhum. Vamos ver isso aqui? O nosso exemplo vai ser o seguinte, vai ser um investidor miúdo, daqueles que compra R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, no final do ano ele vai pegar o 13º dele e comprar mais, ele vai acumular Vale por alguns meses, e ele vai perceber que a Vale disparou e ele vai fazer essas operações para reduzir o estoque de imposto dele. Dá uma olhadinha no slide aí, à direita você tem o preço médio, ele comprou as ações a 44, como ele teve um custo muito alto e comprou muito pouco dinheiro, né? R$ 1.200, o preço médio dele foi de 45,08. Ele vai comprando, compra barato, compra caro, compra barato, compra caro. Percebe que em setembro de 2006, ele chegou a comprar R$ 38 a Vale, foi o menor valor, né? E aí depois ela disparou. Então o que ele conseguiu aqui? Ele conseguiu, com essas compras todas, sair de 27 ações, ou de zero, né, do início, para 528 ações. Ele saiu de um preço médio de 45 para um preço médio de 50, só que a ação está 74, então ele tem certamente um imposto muito alto a pagar. O imposto é calculado com base no seu preço médio. Então, se ele está com 74 de valor e o preço médio é 50, ele tem um ganho de quase 50% para pagar esse imposto. Então, se ele vender tudo que ele tem aqui, ou vender mais, ou vender R$ 20.000 em um, ele vai ter que pagar em cima desse ganho todo. Para quem não está muito habituado com pagar imposto, porque nunca vendeu mais de 20 mil, etc., é assim que funciona. Vamos dar uma olhadinha agora no estoque de imposto que ele carrega até essa data, que se não me engano 29/8. Dá uma olhadinha aqui. O estoque de imposto dele, ele gastou R$ 26.791 de investimento e ele tem um patrimônio de quase 41.800. Significa que ele tem um ganho a tributar de 15 mil e um imposto devido de 15% sobre isso. Quer dizer, esse imposto 2.250 representa 8,4% de todo o investimento que ele fez. Isso aí é um exemplo de poucos meses, mas para quem passou 10, 15, 20 anos investindo, isso pode se tornar significativo. Eu vou dar só um exemplo. A gente passou por uma crise em 2015 na Bolsa, insegurança no Brasil, e a Uzi Minas, eu lembro de ter visto a Uzi Minas a cerca de 80 e pouco, 88 centavos, 86 talvez. R$ 1, menos de R$ 1 com certeza. E ela chegou recentemente, está hoje na faixa de 9,60, R$ 10. É uma empresa que eu não acompanho muito, mas eu lembro de tê-la visto muito barato. Nesses 4 anos, a ação saiu de, ou talvez menos de 4 anos, a ação saiu de R$ 1 para 10. Quer dizer, se tivesse investido R$ 10.000 nela, você teria 100. É muito legal, é muito legal. Só que se você quisesse vender para realizar o lucro, não tivesse feito nada do que eu combinei, você teve 4 anos do que a gente vai fazer agora, e você teve 4 anos para fazer, seu imposto vai ser quanto? 15% em cima de 90 mil, são 13.500, quer dizer, é mais do que você investiu no começo. Ainda que você tenha uma história felicíssima com os Minas, não sei se você já passou por esse caso de ter que fazer um DARF para pagar imposto, é muito doloroso, né?
O ideal é que a gente faça algumas coisas, como eu vou ensinar aqui, para que esse estoque não fique grande, tão grande. Quem assinou um DARFzinho de 500, 600 reais é uma coisa, 13.500 você já perde talvez uma boa viagem com a família, um clube médio, até uma coisinha um pouquinho mais sofisticada, né? Um Chilezinho, uma Argentina, que você entrega para o governo e não precisa fazer se seguir o que a gente vai ensinar aqui agora. A estratégia é extremamente simples. Você sabe, sem querer acertar nada, você vai chegar, por exemplo, no final do mês, vai fazer uma venda de até 20 mil reais e você vai recomprar a mesma ação no dia seguinte. Não pode ser no mesmo dia que é day trade. E aí não faz o efeito que eu quero aqui, de aumento do preço médio. Você faz no dia seguinte. Ah, mas se tiver subido, mas se tiver caído. Esquece isso, porque se você fizer isso ao longo dos anos, 40, 50 vezes, 10, 20 anos, certamente você vai dar sorte de no dia seguinte comprar mais barato, uma vez. A outra vez você vai ter que comprar um pouquinho mais caro e isso deve se eliminar ao longo das operações. Nada de querer acertar, bem tosquinho mesmo. Vendeu 20 mil, comprou 20 mil no dia seguinte. Eu vou dar uns exemplos aqui com 2 perdas para você ver como é que isso é pouco relevante em termos de custo do que a gente consegue ganhar efetivamente. Dá uma olhada comigo. Aqui, vendendo em 29/8, 200 ações. Eu coloquei 200 ações porque, em princípio, você para vender 230, 240, você teria que fazer uma venda de 200 no mercado à vista e uma no mercado fracionário de 30, 20, isso não compensa o custo. Então, ele vendeu 200 ações a 79,16, não deu sorte, no dia seguinte ele recomprou por 79,30. Quais foram os custos que ele incorreu? R$ 51,00 de custo de corretagem e emolumento e perdeu R$ 28,00 na diferença. Poderia ser ganho. Só que ele fez o custo médio dele sair de 50,74, olha à direita na planilha, na tabelinha, para 61,61. Mas não parou aí, vamos continuar. Em 3/9 ele fez a mesma coisa, 200 ações e recomprou no dia seguinte. Você vai perceber aí que na verdade não foi dia seguinte, né? No dia 3/9 ele recomprou no dia 5/9. Por que eu fiz isso? Porque por acaso no dia 4/9 não tinha nenhuma... A ação estava muito mais barata do que 82,40. Então eu precisei esperar, como eu quero mostrar para vocês um caso ruim, né? Do cara tendo mais custo do que deveria, eu acabei fazendo no dia 5 por R$ 82,90. E então ele teve uma perda, você vai perceber aí, de R$ 51,00 de novo, que é o nosso emolumento. A diferença na cotação foi enorme, foi 50 centavos em 100 ações, em 200, perdão, que ele teve um R$ 100,00 de perda, quer dizer que poderia ter sido ganho, mas ele teve um aumento no custo médio para 69,72. Agora, volta para mim aqui. Eu não sei se você está entendendo muito bem, a pessoa que talvez não tenha muita experiência, está começando agora, mas quem já tem experiência, você deve estar entendendo bem. Eu saí de um custo de 50 para um custo de 69. Significa que agora eu vou pagar imposto em cima da diferença entre o meu valor e 69, não em relação a 50. Qual foi efetivamente o meu ganho com uma operação como essa? Se ele tivesse levado as ações até 5/9, sem fazer nada, ele teria um patrimônio total de R$ 43.000. Olha na primeira tabela aí. E ele teria um ganho a tributar de R$ 16.919, o que dá em torno de R$ 2.546. Fazendo o que ele fez, olha, na tabelinha de baixo, o patrimônio final é o mesmo, só que o custo dele foi de R$ 36.813. O ganho a tributar vai ser de R$ 6.958, imposto só de R$ 1.000. Ele gastou R$ 230,66. Isso corresponde a 0,5% da carteira inteira dele. E isso fez ele ganhar 3,5% da carteira. Esse ganho é permanente. Você saiu de 26 mil para 36 mil de custo, é ganho permanente. Aquilo está no seu histórico. Se a ação, por exemplo, caiu de novo, caiu para 70, seu imposto é praticamente zero para pagar. E acontece, né? Essas oscilações acontecem. Ela pode ter dado um chute muito alto e aí você conseguiu fazer aquela venda, recomprou no dia seguinte, subiu pra caramba o preço médio. Quando você compara com ganho, você tem uma possibilidade de reduzir praticamente a zero o seu imposto. Agora, umas dicas finais para você. Primeira é você não tentar acertar. Tá? Se você espera um dia... O que eu esperei aqui foi só para piorar o exemplo, para a pessoa ver. Porque se eu tivesse feito o cara ganhar no dia seguinte, as pessoas iam reclamar. Mas você usou um exemplo em que ele ganha. Então, eu preferi fazer um exemplo um pouquinho pior. Mas você tem que comprar no dia seguinte, não importa se a ação subiu 50 centavos, se caiu 50 centavos, você vai ficar feliz quando comprar barato, vai ficar triste quando comprar caro. Essa é a regra do jogo. A segunda dica é que você procure corretoras sempre, isso é uma dica para tudo, né? Procure corretoras de custo baixo. Na época, os custos de R$20 eram um custo de corretagem fixa, muito alto para esse patamar de venda. Se fosse, o cara estivesse vendendo, comprando 5, 6 mil reais, seria barato. Você consegue hoje entre 5, 9,90, dependendo da corretora. Tem muita corretora de baixo custo aí, não oferece grandes serviços, é óbvio, mas você nesse caso só precisa comprar e vender.
não precisa de muito, né? Outra dica é que você não deve esperar ter 300 mil reais de ganho. É lógico que não faz sentido nenhum, né? Você vai levar muito tempo para zerar ou para diminuir esse estoque de imposto. E agora vem a última colocação, o título de curiosidade histórica, né? Quando eu pensei esse artigo, eu trabalhava num instituto ligado a várias instituições relevantes do mercado brasileiro, o Instituto Nacional de Investidores, e assim, antes de eu publicar o artigo, eu passei por um monte de gente, inclusive por pessoas de órgãos públicos, para perguntar, cara, isso aqui é totalmente dentro da norma. Tem algum problema publicar isso? Porque vai que o cara olha e fala assim, mas você está ensinando, você está no instituto, você está ensinando o cara a pagar menos imposto. Os caras me falaram o seguinte, está tudo perfeito, está tudo dentro da norma, tudo dentro da lei, não tem problema nenhum. Então, pessoal, é isso aí. Eu não sei se já teve acesso a essa informação, se já leu o meu livro, certamente conhece, mas fica aí para vocês a dica para que vocês consigam, usando as normas, tudo dentro da norma, tudo dentro da lei, tudo dentro da legalidade, você fazer com que a sua carteira não carregue um absurdo de impostos, né? Obrigado, gente. Obrigado pela audiência.